Muito bem, oi para você. Vamos começar com a aula 29. Bom, essa aula 29 ela está dividida em pêndulo, que é movimento harmônico simples, que é uma coisa que praticamente só a URGS tem cobrado. Depois ondas, os fenômenos ondulatórios, quer dizer, é uma aula bem comprida, tá? Vou usar bastante efeitos visuais aqui, vai ficar bacana. Seguinte, então, tu pega o teu livro, né? Pega o livro, abre lá na página 26 e vamos completando junto aqui. Tu te lembra que a gente já deu uma estudada em pêndulo quando a gente estudou forças no movimento circular. Então, antes aqui de enfocar o movimento harmônico simples por si só, vamos se lembrar do que a gente já estudou de pêndulo. Tu pega um pêndulo e tu coloca ele aqui assim, nesse ponto, que se chama posição extrema. Nesse ponto aqui, a velocidade vale 0. Vai completando ali teu livro. A gente vai soltar o pêndulo vai descrever o movimento oscilatório aqui. Com essa caneta não é muito fácil de fazer. E nesse ponto aqui ele chega na posição onde a sua velocidade é máxima. Então esse ponto aqui é o ponto de velocidade máxima. O que a gente já estudou? Agora uma revisão. Quantas forças atuam sempre num pêndulo? 2. O que eu tenho puxando o pêndulo verticalmente para baixo? O peso. E aqui nós temos uma tensão. Essas duas forças produzem uma força resultante nesse ponto aqui, que eu não vou desenhar, mas teria que fazer aqui a regra do paralelogramo. A força resultante seria mais ou menos aqui assim. Cara, essa força resultante não é uma força centrípeta. Se o movimento pendular fosse submetido a uma resultante centrípeta em qualquer ponto, ele descreveria o movimento circular uniforme. Por que o movimento dele não é circular uniforme? Porque a resultante não é centrípeta, constantemente centrípeta. Mas na parte de baixo a resultante é centrípeta. Por quê? Na parte de baixo nós temos o peso puxando para baixo e a tensão puxando para cima. Na parte de baixo, como a velocidade do pêndulo é máxima, a corda fica muito espichada. A tensão é maior que o peso. A tensão tem que ser grande, o fio faz muita força. O fato da tensão ser grande e ser maior que o peso faz com que nesse ponto a força resultante aponte para cá, ó, que é o centro do movimento. Então, somente na parte de baixo do pêndulo a gente pode dizer que a força resultante é centrípeta. Por quê? Porque a tensão é maior que o peso. Se a tensão é maior que o peso, isso vai dar uma resultante. Conclusão: a força centrípeta do pêndulo é a tensão menos o peso. Mas isso só acontece na parte de baixo. Outro estudo que eles fazem no pêndulo também, uma revisão, outra coisa importante a entender de pêndulo, é o estudo energético. O que a gente tem nesse ponto aqui do pêndulo? Nesse ponto aqui do pêndulo, o pêndulo só tem altura, ele não tem velocidade. Nesse ponto aqui, no ponto inicial, a energia mecânica do pêndulo é somente a sua energia potencial, porque a única coisa que ele tem é altura. Tu solta o pêndulo, ele cai, a altura diminui, a velocidade aumenta. Nesse ponto aqui, a altura vale 0. Então, nesse ponto onde a velocidade é máxima, a energia mecânica do pêndulo é igual à sua energia cinética. Isso também tem que saber, tá? Tem que fazer todas as análises agora. Afinal de contas, o ano está acabando, nós estamos na aula 29, né? Já tem um monte de coisa que tu sabe. Mas o estudo que a gente vai fazer agora do movimento harmônico simples é diferente. O que eu gostaria que tu escrevesse aqui primeiro? Que o movimento harmônico simples, o que é o MHS? O MHS é um movimento que acontece, é um movimento que ocorre quando o corpo é submetido a uma força restauradora. Escreve ali. Claro que aqui minha letra já é feia. Aqui fica horrível, mas tudo bem. Restauradora. Tá?
Quando o corpo é submetido a uma força restauradora, tu tem um movimento harmônico simples. Qual é o movimento harmônico simples clássico? Um exemplo de um movimento clássico que eu gostaria que tu copiasse aí. Quando tu submete o corpo à força elástica, a força de uma mola. Tu pega uma mola, nessa mola aqui, tu engata um corpo. Vai desenhando aí no teu livro, tá? E aí vamos imaginar que a gente puxe essa mola. Aqui nós vamos ter a posição menos A. Aqui nós vamos ter a posição mais A. A gente puxa esse corpo até a posição mais A. O que vai acontecer? A mola vai ficar espichada. E aí a gente solta esse corpo vai ficar oscilando aqui, indo e voltando. Esse corpo vai estar submetido a uma força do tipo menos Kx, que é uma força restauradora. Por que a gente costuma dizer que é menos Kx? Porque a força vai estar agindo sempre contra o movimento do corpo. Quando o corpo está indo, a força vai estar voltando. Quando o corpo está voltando, a força vai estar indo. E esse corpo vai ficar oscilando aqui sem parar. Então, o movimento harmônico simples pode ser criado com uma mola e com um corpo. Isso aqui não aparece muito, tá? Não é uma questão que tem uma certa incidência. O que mais cai realmente é pêndulo. Então agora vamos fazer o estudo que a gente quer fazer. A gente pega um pêndulo, a gente solta o pêndulo aqui na posição onde a velocidade vale zero. Vai soltar o pêndulo vai descrever uma oscilação, vai descrever um movimento oscilatório, vai começar a ir e voltar. Aqui é o ponto onde a velocidade é máxima, e aí o pêndulo vai parar lá naquela posição, ó. Aqui vai e volta, fica indo e voltando. Isso é o movimento harmônico simples clássico do pêndulo para pequenas amplitudes. Bom, quais são os dados que a gente tem que analisar aqui? O pêndulo descreve um movimento oscilatório, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um movimento repetitivo. Todos os movimentos repetitivos, periódicos, possuem frequência e período. O que é a frequência de um pêndulo? A frequência de um pêndulo é o número de oscilações, que ele realiza no decorrer do tempo. Te lembra lá que em MCU a frequência era o número de voltas sobre o tempo. Aqui no caso do pêndulo é o número de oscilações. Esse tempo tem que ser medido em segundos para que a unidade da frequência seja Hertz. Claro que se você já tiver calculado a frequência, você se lembra muito bem que a frequência é o inverso do período. Se tu tem a frequência, inverte o número que tu vai ter o período, ou o período é o inverso da frequência. Qual é a outra análise aqui que eles vão te pedir, que eles querem saber que tu saiba? Os fatores que influenciam na frequência ou no período de um pêndulo. O que o período tem? O que o pêndulo tem? O pêndulo tem aqui um determinado comprimento de fio, vamos chamar de L. Essa massa oscilante aqui tem um valor, existe uma massa que está aqui oscilando, essa massa pode ser aumentada, pode ser diminuída. E o pêndulo possui uma coisa chamada amplitude. A amplitude do movimento é a distância que o pêndulo vai da posição de velocidade zero até a posição de velocidade máxima. Então observa que a amplitude não é todo o movimento do pêndulo. Isso aqui é a amplitude de um pêndulo. Esse conceito é importante porque a gente vai usar ele em ondas também. Então isso é a amplitude. Muito bem. Qual é a questão agora que vai aparecer aqui de maneira bem forte? O que influencia no período de um pêndulo, no tempo que o pêndulo leva para ir e para voltar? Então aqui vamos conversar um pouquinho sobre período. O que é período mesmo? Te lembra lá em MCU? Período é o tempo para dar uma volta. Aqui no caso de um pêndulo, o período é o tempo para completar uma oscilação. Então escreve ali. É o tempo para completar uma oscilação. É o tempo para completar uma oscilação. O que é uma oscilação? Uma oscilação é o movimento voltar, o pêndulo voltar à sua posição de origem. O pêndulo deve ir e voltar. Cuidado. Assim como no MCU, o que é fazer uma volta no MCU? Tu volta para o ponto que tu partiu. Então, se a posição inicial do pêndulo que ele foi largado é aqui,
Se ele for até aqui, ele vai ter completado meia oscilação. Então, uma oscilação é toda a ida e toda a volta. O pêndulo tem que voltar para a posição de origem. Se ele saiu daqui, ele tem que retornar para esse ponto. E aí tu fez uma oscilação. O período de um pêndulo, aqui é o principal, aqui está a novidade. O período de um pêndulo é calculado fazendo a fórmula 2π, caso que o movimento é circular, vezes a raiz quadrada do comprimento dividido pela gravidade. Observa nessa equação que a única influência que o período de um pêndulo tem é a raiz quadrada do comprimento e a gravidade. Claro que se tu está no mesmo local da Terra, a gravidade não muda. Então só interessa o comprimento. Qual é que é o grande pega-ratão aqui que as faculdades vão encher teu saco? A amplitude. Ah, se eu largar o pêndulo numa pequena amplitude, se eu largar o pêndulo daqui, ele vai fazer um movimento lento, ele vai e volta. Se eu largar o pêndulo de uma amplitude grande, ele vai ser rápido, ele vai até lá e volta. E aí, né, as questões nos levam a acreditar que essa amplitude influencia nesse tempo que o pêndulo vai e volta. Não influencia, o tempo é o mesmo. Porque se tu largar de uma amplitude pequena, a velocidade do pêndulo diminui. Quer ver aqui, ó? Vamos ver uma animaçãozinha aqui. Então agora, vamos parar aqui com o livro um pouco e vamos pegar um esquema aqui para te dar uma olhada. Bom, então olha só. Aqui eu tenho uma animaçãozinha de um pêndulo. Aqui nós temos uma massa oscilante. Eu posso soltar aqui o pêndulo de uma determinada posição. Tá vendo ali, ó, 30 graus. E aí o pêndulo vai andar. Então aqui eu escolhi 30 graus. Tá vendo, ó? Vai, volta, vai, volta. Isso é uma oscilação completa. Toda a ida e toda a volta. O que é interessante aqui entender? Bom, aqui a gente vai fazer um teste, que é o que acontece realmente em física de laboratório. Tá vendo aqui que eu tenho um cronômetrozinho aqui, que eu posso marcar o tempo que a oscilação ocorre. Claro que aqui não vai ser bem exato, por quê? Porque depende do tempo que eu levo para dar o start e dar o stop. Mas tu vai ter uma bela noção que a amplitude não influencia no tempo, isto é, não influencia no período. Então vamos parar aqui. Olha só, eu vou largar isso aqui de uma amplitude, vou escolher uma amplitude pequena aqui, ó 20 graus, certo? E aí o que acontece? Vou dar o play e aí o pêndulo começa a andar. Quando ele chegar aqui, na posição, a primeira posição ali, ó, quando ele chegar aqui eu vou soltar o cronômetro. E aí vamos medir o tempo, ó. Foi. Vai. Parei. Quanto é que deu? Deu aproximadamente 2,63 segundos. Claro que se eu fizer essa medida de novo, isso vai mudar. Por quê? O certo seria fazer várias vezes para ter uma média desse valor, porque é o tempo, ó, quer ver, ó, é o tempo que eu levo para apertar, ó, quer ver, ó. Soltei, foi, parei. Ó, 2,72. Vamos fazer mais uma medição. Foi, parei. 2,75. Então tu vê que tá por aí. 2,71, 2,72. Esse é o tempo que o pêndulo leva para ir para voltar. Vamos alterar então agora a amplitude do movimento. Te lembra que eu estava usando ali uma amplitude de 20 graus. Vamos colocar aqui uma amplitude grande, ó. 50 graus. Vai quase sair da tela. Aí o que acontece? Vamos botar o pêndulo a oscilar. Tá vendo? Ele aumenta de velocidade. Vamos calcular o tempo agora que leva para ir para voltar. Então, quando ele parar lá, eu vou acionar o cronômetro. Foi. Parou. Ali, ó. 2,85. Deu uma variação de antes? Deu, mas é uma variação desprezível por causa que agora, como o movimento é mais rápido, eu tenho mais dificuldade para identificar o início e o fim. Vou resetar a medida de novo, quer ver? Soltei. Parei. 2,70. Tá vendo? Um valor bem próximo do que tinha dado antes. Mais uma. Soltei. Parei. 2,73. Antes tinha dado esse valor também. Outra coisa interessante é que... Deixa eu parar com isso aqui. Outra coisa interessante é que o valor dessa massa oscilante não muda o período. Olha só, vamos escolher aqui o 30 graus. Solto ali e aí nós temos o tempo. Então vamos medir ali de novo. Última vez, tá? Ó, pam, pam. 2,72. Tá um valor próximo aí. Aqui eu posso alterar a massa que eu estou usando. Vamos diminuir a massa. O comprimento, desculpe, o comprimento não, que era de 2.
Vamos aumentar a massa aqui, ó. Vamos colocar uma massa de... Tava usando 1 kg, vamos colocar 2 kg, uma massa bem maior. Né? E aí eu começo o movimento de novo, ó. O que vai acontecer agora? Vamos medir o tempo. Tinha dado 2,73. Soltei. Parei. Sempre o valor é próximo. Vamos de novo. Ó. Foi. Parei. 2,70. Então, o valor da massa que está oscilando não interfere no período, não interfere no tempo que ele leva para ir para voltar. A única coisa que interfere no tempo para ir para voltar é o comprimento. Agora sim, ó, eu vou diminuir o comprimento do meu pêndulo. O que eu estava usando aqui? 2 metros de comprimento. Agora eu vou usar 1 metro de comprimento. Eu diminui o comprimento pela metade. Ao diminuir o comprimento, aí sim eu vou ter uma alteração. O que eu estava usando? 30 graus. Ali, ó. Agora, se eu medir o tempo, olha, ó. Agora vai ser mais difícil, porque aí, ó. Pã. Pã. 1,98. Vamos de novo. Pã. Pã. 1,88. Última vez. Pã. Pã. 1,93. Então, agora sim eu alterei o período, o tempo para ir para voltar, porque eu diminui o comprimento. O que tu viu aqui, ó? Que eu estou diminuindo o comprimento pela metade, mas o período não está diminuindo pela metade. Aqui eu tenho 2. Ele leva um tempo para ir para voltar. Se eu botar aqui 1, eu diminui pela metade o comprimento, mas o período não diminui pela metade. Por quê? Porque como a gente viu lá, é uma relação, né, dentro de uma raiz quadrada. E é isso que eles vão te perguntar. Então eu vou parar com isso aqui. Stop. Então, olha só, voltando aqui para o livro, depois que tu assistiu aquela animaçãozinha do pêndulo e tu viu que a única coisa que influencia no pêndulo é a variação no comprimento, no período, observa na equação que a relação matemática é o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Cuida aqui que a gente está acostumado a trabalhar com diretamente proporcional ao quadrado. Aqui é diretamente proporcional na raiz quadrada. O que isso quer dizer? Grandes alterações no comprimento vão dar pequenas alterações no período. Tu viu lá na animação que quando o comprimento diminuía pela metade, o período não diminuía pela metade. Na realidade, se isso aqui diminuir pela metade, isso aqui vai diminuir raiz de 2. Tipo assim, ó, se tu tiver um pêndulo, certo? Cujo comprimento é L, e a gente estipular que o valor do período é T, para que o período aumente 2 vezes, para que esse valor passe a valer 2t, para que o período dobre, o que tem que acontecer com o comprimento? O comprimento tem que aumentar 4 vezes. Por quê? Porque eles são proporcionais à raiz quadrada. Repetindo, o período, né, o comprimento vai aumentar muito e o período vai aumentar pouco. Eles são diretamente proporcionais, mas é dentro da raiz quadrada. É essa relação aqui que aparece bastante. Então, tu cuidando com isso e tu te lembrando que o principal pega-ratão do pêndulo é que a amplitude, isto é, a distância que tu soltar o pêndulo aqui, quantos graus tu soltar ele aqui não influencia no período, tu acerta a maioria dos exercícios que a URGS cobra sobre pêndulo, sobre movimento harmônico simples. Valeu, pessoal? Então eu vou parar por aqui e aí vamos fazer uma segunda e uma terceira parte sobre ondas. Preenche todo o teu livro ali. Um abraço, até depois.